Estamos iniciando a nossa terça de crescimento. Bem-vindo, bem-vinda. Que bom ter você aqui comigo nessa terça-feira. Se você está assistindo quando está indo ao ar, ao vivo, aqui no YouTube da Seara Porto Alegre. Se você está ouvindo a gravação e acompanhando aí na tela, mais uma vez, hoje é só tela para você, mas eu estou aqui falando contigo e quero começar da melhor forma, orando. Mas antes de orar, quero pedir para você compartilhar com mais pessoas. Você que está assistindo agora, participando agora da Terça de Crescimento da Seara Porto Alegre, eu quero convidar você a compartilhar com seus amigos, aqueles que congregam contigo, seja você um participante aqui, um membro compromissado da Ceará Porto Alegre, ou você participando de outra igreja, seja em Porto Alegre ou em qualquer lugar do mundo, eu quero convidar você a estar compartilhando com mais pessoas, tá bem? Vamos orar? Vamos pedir a graça do Espírito Santo, a capacitação dele para entendermos as Escrituras, para compreendermos, para realmente crescermos no conhecimento da vontade, da verdade de Deus. Eu quero convidar você então a orar juntamente comigo nesse momento. Pai, eu quero te agradecer por estar junto com cada amigo, amiga, irmão, irmã que estão aqui juntos comigo nessa terça de crescimento, nesse tempo de crescimento que temos sempre juntos e queremos ter a cada vez mais. Por quê? Porque queremos te conhecer, queremos saber mais de ti, daquilo que tu tens para nós, para a tua igreja, para a humanidade, porque nós sabemos que só de ti vem as palavras de vida eterna, só de ti vem toda a orientação, e nós estamos pedindo, fale conosco, nos ajude, nos ensine. Nós queremos ser verdadeiramente cristãos, verdadeiramente discípulos de Jesus e verdadeiramente igreja nessa cidade, em Porto Alegre, ou na cidade que cada um está. E eu peço que, através da palavra que nós vamos compartilhar, estudar nessa noite, o teu Santo Espírito, ó Pai, fale conosco poderosamente, profundamente, e nós venhamos ser edificados, alicerçados, e haja da parte do Senhor graça que gera crescimento, que gera aperfeiçoamento. Eu oro dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos entrando nessa série, que é a série sobre unidade, e hoje eu quero falar sobre a importância. Eu vou começar a falar sobre a importância da unidade cristã, e nós vamos falar isso ao longo das próximas terças de crescimento, especialmente esse tema, né, da importância da unidade cristã. Nós vamos falar, aprofundar nas terças-feiras. Vamos estar falando sobre isso também nas celebrações no domingo, vamos estar falando isso nas células que nós temos nas quintas. Então vai ser um tempo onde nós vamos crescer e nos aprofundar sobre isso, entender aquilo que Deus tem para nós. Para começar, está aqui em cima o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5, e eu quero ler com você e para você nesse momento. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a servo, a semelhante, tornando-se semelhante aos homens. Perdão, até aqui. O que nós vamos começar a conversar nessa terça de crescimento é que, primeira coisa, a unidade espiritual da igreja, a unidade dos cristãos é produzida por Deus. E o apóstolo Paulo fala isso
em Efésios, lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, ele fala: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Até aqui. Então nós vemos que a unidade é construída sobre a verdade que é Cristo, sobre a verdade que é a palavra de Deus, e nós precisamos compreender que quem faz isso é Deus, através da ação hoje do Espírito Santo. Nós precisamos compreender que a unidade, ao estar fundamentada na vida do cristão, ela vai produzir a verdade, que vai produzir, perdão, a unidade. Por isso que não há como haver unidade fora da verdade. É por isso que nós não acreditamos e não concordamos com o ecumenismo, aonde há várias religiões e as religiões se unem para pregar unidas algo. Não tem como, porque a unidade é baseada em uma verdade. E a nossa verdade é Cristo. É Cristo. Eu creio que o ser humano precisa se unir para fazer o bem, para promover o bem, para praticar o bem, mas como unidade de fé só pode ser aqueles que têm Cristo como a pedra fundamental, como fundamento verdadeiro. Segundo ponto, a unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4:3, que nós lemos, fala que façam todo o esforço para conservar. E nós precisamos entender que Paulo fala isso aos Efésios, fala isso aos Filipenses, façam todo o esforço para preservar a unidade, para conservar a unidade. Então quer dizer, Paulo diz, a unidade é uma obra produzida por Deus, mas que precisa ser preservada por nós. Nós não podemos destruir a unidade que Deus construiu. E, infelizmente, é o que mais acontece. Nós somos peritos na arte de destruir aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou, aquilo que Deus produziu. Então, o apóstolo Paulo deixa duas coisas claras. Primeiro, unidade é produzida por Deus. Segundo, unidade precisa ser preservada, precisa ser cuidada, conservada para não ser perdida. E isso é um trabalho nosso. Claro, contamos com a ajuda do Espírito Santo, claro que contamos com a ajuda de Deus para isso, mas é um trabalho nosso. Nós precisamos entender que há uma preocupação da parte de Deus com a desunião. Por quê? Porque a união, a unidade é a manifestação, é uma das formas que os cristãos manifestam Deus na terra, porque Deus é uma unidade de três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Jesus faz a oração sacerdotal, quando ele está já prestes a ir morrer e depois ir ser ressuscitado e depois ir ser ascendido aos céus, ele faz a oração e na oração sacerdotal ele pede a Deus que você una eles, que eles sejam um assim como nós somos um. Porque há um poder na unidade. Nós vamos falar nas celebrações sobre o poder da unidade. E esse poder que há na unidade da igreja é o que Satanás não quer que aconteça. E por isso há tantos problemas interpessoais, muitas vezes dentro das igrejas ou mesmo dentro das famílias das igrejas.
para que já lá na base de tudo, na família, não haja unidade. E sem a unidade, Deus não consegue operar da forma que ele gostaria, porque ele criou o princípio da unidade no ser humano, na igreja, na terra, para quê? Para que ele pudesse se manifestar da forma que ele é, que não houvesse nenhum empecilho, nenhuma barreira contra a vontade dele. Então nós precisamos entender isso. Mas, pastor, o que a gente faz? O apóstolo Paulo fala que há uma transição de inimigos externos para perigos internos. E essa transição de inimigos externos para perigos internos é aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui, que há no mundo hostil, algo que está para causar divisão. Então, eu e você precisamos entender que só pela graça de Deus nós vamos conseguir isso. Só pela graça de Deus nós vamos conseguir manter a unidade e vamos perseverar dessa forma, lutando e vencendo os inimigos externos e vencendo os inimigos internos. E para entendermos como é que funciona isso, o apóstolo Paulo coloca para os filipenses, e aí você volta lá no nosso texto principal, Filipenses 2:1, e ele fala sobre alguns alicerces. Os alicerces da unidade é o que a gente vai conversar mais profundamente hoje. É o que a gente vai conversar. Você viu, já passou mais de 10, 12 minutos aí e eu estou aqui contigo dando só uma introdução. Agora nós vamos nos aprofundar nos alicerces da unidade para entendermos o que o apóstolo Paulo, antes de exortar a igreja sobre uma questão de unidade da fé, dá uma base doutrinária. Então, antes do apóstolo Paulo corrigir, trazer uma exortação, ele mostra a verdade. É como se ele pegasse o molde correto e colocasse na frente do molde defeituoso e falasse, gente, vamos olhar aqui. Qual é a diferença desses dois? Era isso que ele estava fazendo. E aqui o apóstolo Paulo começa fazendo isso, mostrando 4 bases, 4 pilares que sustentam a unidade cristã. E esses pilares, como eu falei, eles são produzidos por Deus. Eles não são criados pela igreja, mas são presentes, são dádivas que Deus deu à igreja e nós, como igreja, precisamos preservar, precisamos conservar e precisamos estar atento para que nós não venhamos ser aqueles que destroem isso no nosso meio. A primeira coisa é exortação em Cristo. O apóstolo Paulo começa dizendo no versículo 1: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, até aqui ele começa dizendo, bem, nós temos algo. A palavra grega aqui para estar em Cristo é paraklesis, né, que significa estar em Cristo na vida comum. Trabalharem junto, em harmonia. Paulo está convidando os filipenses a lembrar do status de comunidade amada por Cristo. Ele fala, a primeira coisa que nós precisamos entender é tudo que nós fazemos porque estamos em Cristo. Se nós motivamos alguém, se nós corrigimos em amor alguém, se nós mantemos a comunhão, se nós manifestamos a compaixão, tudo que nós façamos porque estamos em Cristo. Ele mostra a primeira base, quer dizer, nós não estamos aqui fazendo o que nós queremos. Nós não estamos aqui fazendo o que nós achamos.
Nós estamos aqui fazendo o que estamos fazendo porque estamos em Cristo. E se há algo que nós estamos fazendo que não é por estar em Cristo, não deve ser feito. E deve deixar de ser feito. Então, essa é a primeira base. Eu faço parte de uma igreja local. Eu faço parte de uma igreja local por quê? Porque eu estou em Cristo. E essa igreja local está em Cristo. E se ela está em Cristo, tanto ela quanto eu, nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, não funciona do jeito que eu penso que deve funcionar, mas funciona do jeito que Cristo diz que deve funcionar. Tanto nas minhas questões pessoais, e aí eu estou exemplificando, quanto nas questões da igreja. Ah, mas eu vi lá um fulano de tal fazendo uma coisa e eu acho que isso está errado. Já estou exemplificando. Bem, eu acho que estar errado não é a forma certa de pensar. Se eu creio que está errado, então eu tenho que fazer uma correção e uma correção em amor. Mas agora, eu tenho que ter a certeza e a clareza e a maturidade de olhar para a situação e ver, é um achismo meu, é algo pessoal meu ou é algo que está em Cristo isto? Esta verdade está em Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, fala: vocês estão brigando por causa de comida. Eles estavam, um dizendo que o outro estava errado por comer. Um comia porco, o outro dizia que não podia comer. E eles estavam ainda naquelas discussões de lei. E ele fala: olha, todo aquele que está em Cristo é livre. É livre. E aí é citado depois um outro exemplo de Pedro. Pedro comendo algo que os judeus não poderiam comer, mas antes dele comer, ele recusou aquilo que Deus tinha dado para ele. Porque Pedro achava que a antiga regra das refeições, da alimentação judaica, estava inserida na vida da igreja. E Jesus veio e mostrou que não estava. Então, nós entendemos que quando a verdade se estabelece, e é a verdade de Cristo, porque a verdade é Cristo, nós entendemos que tudo é por causa dele. Não conforme nós achamos, mas conforme Cristo acha. Cristo acha. Quando nós começamos a dar muitas opiniões sobre os nossos achismos, nós estamos começando a correr o risco de não preservar esse ponto. Mas vamos continuar. Consolação de amor. Aqui o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista. Ao conclamá-los para que vivam juntos em harmonia, Paulo apela para os mais altos motivos. O amor do Senhor, da igreja, nutre por seu povo, deve impeli-los a viver dignamente. O amor nos leva a amar como Cristo nos amou. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a perdoar uns aos outros. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver ao mesmo tempo odiando seus semelhantes. Essa palavra consolação aqui é uma palavra que é traduzida como também encorajamento. A ideia é de uma boa motivação de amor ou uma boa persuasão de amor. Aqui o apóstolo Paulo traz o amor de Cristo pela igreja. E ele revela que essa é a chave para a vivência cristã. E não é só amar aos outros como eu sou amado, não é uma retribuição de amor. É amar aos outros como Cristo amou.
suportando as falhas, suportando os erros. E isso eu estou falando na vida da igreja local. Agora, nós precisamos compreender que esse amor, ele é um processo que já existe em nós. É uma base estabelecida por Cristo. Mas, como nós falamos, nós que fazemos o processo diário de conservar isso nas nossas vidas. E ao fazer isso, nós, eu e você, estamos fortalecendo, firmando essa base nas nossas vidas. Nós precisamos, ao olhar para esse texto e ver o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está motivando, ele está chamando os cristãos a viverem uma vida de amor verdadeiro. Uma vida de amor verdadeiro. Terceira coluna, terceira base é a comunhão do Espírito. Perceba, a gente está apenas no versículo 1 nesse primeiro momento. A participação comum do Espírito, pelo qual os crentes são batizados em um só corpo, deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo. O teólogo F.F. Bruce diz que o Espírito trouxe aos cristãos de Filipos a comunhão uns aos outros. Aquele que os uniu em Cristo também os uniu uns aos outros. É o Espírito Santo que produz a nossa comunhão, que nos ajuda a manter a comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, com o próximo. Nós precisamos entender que a comunhão no Espírito, cristãos que estão juntos e permanecem intimamente ligados ao Espírito, esse próprio Espírito irá uni-los. Um dos grandes causadores da divisão da igreja é a falta de uma igreja que é íntima do Espírito Santo. E não é só o pastor íntimo, não é só uma pessoa íntima, mas a igreja toda. Porque o Espírito Santo, como está aqui, é o princípio unificador da igreja. Somente ele pode dar ordem ao caos, preservar a harmonia. Se não houver a presença do Espírito Santo e ele não reinar, o que vai haver na igreja será confusão. Por isso, meu amigo e minha amiga, eu estou falando para você, meu amado irmão, que faz parte da Seara Porto Alegre, o quanto nós precisamos do Espírito Santo para viver a nossa vida de fé, para viver a nossa vida de igreja saudável. O quanto nós necessitamos dele na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas reuniões, em tudo aquilo que fazemos. Quero convidar você a intensificar a sua comunhão com o Espírito Santo, a crescer na sua comunhão com o Espírito Santo. Porque isso vai lhe ajudar a desenvolver a unidade com Deus e com o próximo. Somente Ele pode dar ordem, como eu falei, ao caos e nos preservar em harmonia como o corpo de Cristo. Sem o Espírito Santo não há vida nem poder na igreja. Onde reina o Espírito existe amor, porque o amor é o fruto do Espírito. Onde reina o Espírito Santo, existe amor, porque o amor é fruto do Espírito.
E por último, a quarta base, a quarta coluna é entranhados, afetos e misericórdia. A palavra grega spelanchnio, é isso aí mesmo. Afeto significa literalmente as entranhas humanas, consideradas como sede da vida emocional. Na Bíblia, a sede da vida emocional é nas entranhas. E entranhas são os órgãos aqui na caixa torácica, e tudo mais que está ali abaixo um pouco. Enquanto no primeiro capítulo a palavra está se referindo ao amor de Paulo pelos filipenses, aqui ela se refere ao amor de Cristo por eles e através deles. A palavra grega oiktimoia, perdão, oiktimoi, isso aí. Misericórdias, grego não é fácil não, gente. É a palavra que descreve a emoção humana na piedade eterna ou na simpatia. A irmandade em uma igreja não se limita a sentimentos e nem se resume a atividades frias. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: quando há uma ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito é produzido. E esse afeto não é algo sentimentalista. É algo, na realidade, impossível de ser tirado. Esse amor é algo que está arraigado. Por isso que entranhados afetos, por isso que em outras versões também, em outros textos, o apóstolo Paulo fala de estar arraigado em amor. Porque não tem como tirar de dentro de nós. Porque está em nós através do Espírito. E esse afeto se refere à sensibilidade com a dor do outro, com as necessidades do outro, com o sentimento do outro, enquanto a misericórdia se refere à compaixão. A desarmonia na vida da igreja faz com que não haja afeto, a preocupação com a parte sentimental e o estado do outro, a dor do outro, nem haja uma compaixão que leva à misericórdia. Essa é a quarta base, o quarto pilar. E eu e você podemos ver através disso o quê? Nós podemos ver que esses alicerces precisam ser fortalecidos diariamente na nossa vida pessoal, depois na nossa vida familiar e depois na nossa vida como igreja. E para cada um deles, em cada área e em cada um deles, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para que nós possamos, eu e você, sermos aqueles que exalam, aqueles que compartilham, aqueles que promovem a vida de Cristo nos outros. Porque é isso que a unidade faz. A unidade exala, a unidade promove, a unidade, ela não retém, ela compartilha aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem dado. Então nós precisamos entender dessa forma para quê? Para que nós venhamos viver a unidade cristã. Nós estamos falando sobre a importância. Na próxima terça-feira nós vamos falar sobre os perigos contra essa unidade. Mas nós precisamos entender que unidade é algo que nós precisamos e precisamos diariamente, conforme eu comecei falando, eu termino agora, já estou chegando ao final. Eu termino falando que unidade é algo que nós precisamos preservar, conservar. E nós temos que olhar se as nossas atitudes, as nossas ações e os nossos pensamentos têm sido favoráveis à unidade do lar, à unidade da vida cristã, à unidade na igreja local, ou se nós temos sido muitas vezes instrumentos de pensamentos ruins, de influências ruins
que causam uma ruptura, uma quebra, um mal-estar na unidade cristã. Se as nossas palavras, se as nossas ações têm produzido e têm fortalecido a unidade, os alicerces da unidade, como a gente falou, ou elas têm enfraquecido esses alicerces. Toda vez que nós estudamos a palavra, principalmente nas terças de crescimento, que é um estudo mais profundo, veja, nós estudamos só um versículo desse texto. Só estudamos um versículo daqui. 30 minutos já passaram e nós vimos só um versículo. Mas toda vez que nós começamos a nos aprofundar no estudo da palavra, nós temos que nos perguntar: o que eu na minha vida não estou fazendo, não estou vivendo como Deus queria nessa área? O que eu preciso melhorar? E eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou contigo em algum ponto desse estudo que nós fizemos juntos aqui. E eu quero motivar você a ouvir o Espírito Santo, a responder ele, a fazer a sua oração e a tomar uma posição de preservar a unidade da fé. Tá bom? Deus abençoe você. Eu quero encerrar mais uma vez orando com você sobre essa palavra e não esqueça de compartilhar com mais pessoas no final dessa oração. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Eu agradeço pela vida de cada um que ficou até aqui, que ouviu, compreendeu, ficou com o coração aberto para receber de ti. Eu peço, Pai, que esses alicerces sejam algo forte, firme, reais na nossa vida de fé, na nossa vida familiar e na nossa vida como igreja local. Nós pedimos que o Senhor nos dê a graça, amado Espírito Santo, de sermos uma igreja que vive em unidade, pessoas que têm o coração voltados para viver em unidade e que o maligno não use de nenhuma ferramenta, Pai, para trazer partidarismo, desunião, destruição daquilo que o Senhor tem construído em nós e através de nós. Nós oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz e graça. Deus abençoe.